Paz e graça, em nome de Jesus. Vamos aí quebrar mais um mito? Ouça aí a pregação, as revelações da Palavra de Deus sobre o seguinte assunto. Nós temos visto a maioria das pessoas falando, pregando que nós somos filhos do pecado, baseado em um verso que está no livro de Salmos, no capítulo 51, no verso 5 e 6, que diz assim: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. O Espírito de Deus, sobre suas revelações, o qual nós precisamos entender para não seguir e afirmar e crer e viver uma fé que não vem de Deus. É preciso nós abrirmos o nosso entendimento para que nós não venhamos a seguir ou botar em prática em nossa vida coisas que não vêm de Deus. Ora, nem todo mundo que nasce em pecado, a não ser aquele que seu pai, sua mãe não tinham passado pelo matrimônio abençoado por Deus. Filhos do pecado são aqueles que nascem de um contato de um homem com uma mulher, sem o casamento diante de Deus, sem as bênçãos do matrimônio. E o que nós vemos muito no mundo é filhos nascendo primeiro de prostituição. Muitas prostitutas dão à luz a filhos. Muitas não sabem nem quem era o pai da criança, porque viviam na promiscuidade. Outro filho que pode nascer em pecado, foi gerado em pecado, o filho de um adultério, ou um filho de uma fornicação, o envolvimento com uma pessoa, e ali nasce uma criança debaixo de pecado. Por isso o apóstolo Paulo, ele é bem claro, e essa é uma declaração de Davi, e nós encontramos em 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 8 e 9, que diz assim: Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Foi o que aconteceu com Jessé, pai de Davi. Sua primeira esposa já tinha morrido e tinha gerado seus 5, 6 filhos. Mas como você que ouve, a vontade da carne, ela nunca vai acabar enquanto você não morrer.
E você, ao invés de se abrasar, como Jessé fez, que se encontrou com uma mulher, também viúva, e teve contato sexual com ele, engravidando essa mulher, e ficou gestante, ele tomou depois como esposa, o qual veio nascer Davi. Esse é o motivo da afirmação de Davi em falar que ele foi gerado em pecado. Foi uma aventura que Jessé teve com essa viúva, vindo então a gerar Davi. Essa é a resposta de Deus, do Espírito Santo, pelo que Davi declara. Mas muitos acham que o sexo, independente de qualquer coisa, é pecado, e isso não é verdade. O sexo é pecado na fornicação, na prostituição, no adultério, nas traições, nas infidelidades. A pessoa já tem um compromisso diante de Deus e uma aliança com uma mulher e trai a mulher diante de Deus. Por isso, Davi declara que ele foi gerado em pecado e a sua mãe lhe concebeu. É o que eu trago para você nessa oportunidade, para que você entenda o que é pecado. Um filho ser formado em pecado, ser gerado em pecado, e é uma situação muito difícil, porque o mundo está cheio de pessoas que foram geradas em pecado. Mas Davi, ele ao crescer, ele converteu o seu coração a Deus. Ele buscou a Deus. Até porque uma criança que nasce não tem pecado. Mas quando fica com a sua consciência adulta, ele pode escolher o caminho que deve seguir. E Davi, mesmo assim, seguiu a Deus. E Davi era e foi segundo o coração de Deus, porque era um homem que se humilhava, que tinha fé, como talvez você que me ouve, ou talvez você nunca ouviu uma explicação dessa. Eu quero trazer a público, a você que é inscrito no meu canal, para que você tenha entendimento. Se você é filho de um pecado, você agora de maior, você pode escolher o teu caminho. Você pode receber a Deus como teu Salvador e andar nos seus caminhos, e Deus te exaltar e não imputar pecado na tua vida ou na vida que você vai seguir até o fim da tua vida, até nos teus últimos dias. Esse que é o problema. A questão é que os homens e mulheres, viúvas, solteiros, se abrasam, mas está escrito, 1 Coríntios, no verso 8 e 9, digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficassem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Foi o que aconteceu com Jessé e a viúva a qual ele encontrou, e ele achou ela bonita, e aí coabitou com ela, e foi semeada uma semente,
e aí nasceu Davi. Por isso que ele afirma que ele foi concebido em pecado. Mas depois que Jessé casou e ele entendeu que Deus poderia abençoá-lo, se converteu a Deus e era obediente aos seus mandamentos, tanto prova que ele se tornou rei de Israel, tanto prova que Deus era com ele que venceu o gigante Golias, e o Espírito Santo estava sobre ele, porque ele não era maldito, ele não estava debaixo de pecado. Talvez você que me ouve, você é filho de um adultério ou filha de um adultério, de uma traição, de uma fornicação praticada pelos teus pais, e você está aí. E você precisa ser ciente disso para você tomar uma posição na sua vida. Assim, fica na paz e na graça. É o que eu trago a você nesse momento. Amém.